Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Que a paz que excede todo entendimento esteja guardando o teu coração, a tua vida, a tua casa e o lugar aonde você está. Estamos ainda estudando sobre a vida, ou discorrendo, apenas uma passagem de leve assim, só para você ter uma noção, como se fosse uma biografia da vida de Davi. Para que você entenda o que é ou como deve ser um homem segundo o coração de Deus. Então, imagina-se que tal homem fosse perfeito, né? E diante da situação, daquilo que nós já falamos nos vídeos anteriores, você percebe então que não há perfeição mesmo no ser humano segundo o coração de Deus. Não há perfeição. Então, Absalão morre, né? O filho de Davi morre, as mortes agora estão acontecendo, os adultérios estão acontecendo dentro da família de Davi. A consequência era o seu ato impensado de ter tido relacionamento sexual, um adultério com Betseba, esposa de Urias, e também ter mandado matar Urias, envolvendo até outras pessoas quando ele fez isso. Essa maldade do coração de Davi está no coração de todo ser humano. Todo ser humano tem a inclinação para o mal. A Bíblia diz que na criança, há a estúcia, a inclinação para o mal, mas que a vara a retira dela. Então, quer dizer, desde a infância nós nascemos com esse tipo de inclinação para o mal. Davi fala no Salmo 51, pedindo perdão exatamente desse período, que ele cometeu adultério. Então lá ele fala, em pecado concebeu a minha mãe. Então quer dizer, desde quando nós nascemos pecadores e pecamos, por isso somos pecadores. Então nascemos com a semente do pecado, e como a semente do pecado está em nós, aí então acabamos pecando. Então você é um pecador porque peca, e você peca porque é um pecador. As duas coisas. Esse é o retrato aqui da vida de Davi. Davi, então, depois de ter perdido, ter tido a sua filha deflorada pelo seu próprio filho, ter perdido o seu filho, Amnon, e perdido agora o seu filho Absalão. Então, ele está muito abatido, triste, mas a vida tem que continuar. E agora ele é repreendido por Joabe, como nós falamos no último vídeo, e então agora ele está retornando a Jerusalém. Todos começam a pedir a volta de Davi como rei de Israel, e então o povo começa a ir buscar, Davi, e há um episódio, todo episódio, quando Davi estava indo, fugindo de Absalão, seu filho, Simei, que era um da tribo de Benjamim, vem amaldiçoá-lo. Várias pessoas, por exemplo, Ziba, que era o servo de Saul, que cuidava de Mefibosete, falou que Mefibosete tinha dito que agora seria restaurado o reino do seu avô. Mas agora então, no retorno de Davi, Simei vai ao encontro de Davi, e um dos soldados de Davi, inclusive seu sobrinho, quer então executar Simei porque amaldiçoou o rei, mas o rei então o absolve de ser morto naquele dia. Aquele dia não era um dia para alguém morrer. Davi estava regressando a Jerusalém e como rei, retornando, voltando a ser rei, tinha sido
deposto temporariamente pelo seu próprio filho. E então agora Mefibosete, aquele filho de Jonatas que tem um aleijado dos pés, ele vem e começa a falar com Davi. Davi, por que você não veio? Você não me acompanhou? Ele falou assim, porque o Ziba levou a jumenta da minha montaria e foi embora, veio para te acompanhar e me deixou lá, eu não tenho condições de te acompanhar aleijado. Bom, Davi então tomou as decisões lá, libera Ziba da escravidão, que ele era servo então de Mefibosete, mas Mefibosete é restaurado, come na mesa do rei novamente, todas as coisas aparentemente voltam ao normal. Muitas pessoas, quando Davi estava fugindo, foram pessoas que ajudaram Davi, como Barzilai, por exemplo. Foi um homem já idoso, o significado da palavra Barzilai, ferro como forte, forte como ferro, aliás. Barzilai, então, é convidado por Davi para ir para Jerusalém, e ele diz que não, e o incrível aqui que eu coloquei como destaque é a posição de Barzilai, né? Então, permite, pois, que o teu servo volte, né? Eu não quero ir para Jerusalém, para a cidade do rei, e que eu possa morrer em paz na minha própria cidade, próximo ao túmulo do meu pai e de minha mãe. Contudo, aqui está o meu servo, né? Quimã, que ele vá com o meu senhor, o rei, faze por ele o que achares melhor. Então, Quimã era apenas um escravo, um servo. E Barzilai, esse nobre homem, quer que esse moço, servo, Quimã, seja então abençoado por Davi. E isso é muito interessante, né? Quando as pessoas são nobres, quando as pessoas são boas, isso está nela. Eu quero dizer com isso que aqueles que nasceram de novo, aqueles que entregaram a vida ao Senhor Jesus, né? Eles têm uma mudança de vida. Tudo que era passado deve ficar para trás. O passado não deve acompanhar mais. A Bíblia diz que Deus não leva em conta os pecados cometidos no tempo da ignorância. E a Bíblia também diz que Deus é fiel. Deus é fiel. E eu entendo que aqueles que são filhos de Deus, que são nascidos de novo, vão buscar ser como Deus é, vão manifestar a fidelidade. E dentro da igreja existem todo tipo de pessoas. Eu já disse que na igreja existe o trigo, o joio e o grego, né? Os 3 tipos de pessoas. O grego está na igreja e vive a sua vida para as coisas daqui, desse tempo, para as autorrealizações neste tempo. Hoje, no tempo que vivemos, vemos muitos gregos dentro da igreja, vivendo para o tempo só de agora. E tem também o joio, que não é o Senhor que enviou o joio para dentro da casa de oração, para dentro da igreja, vamos dizer assim, mas o diabo. E tem o trigo, que é de fato aquele que nasceu de novo, aquele que o trigo, quanto mais você o sova, mais você o tritura, e ele serve de alimento, ele vira pão. Se você colocar ele no fogo, ele vira pão. Se você esquentar, ele vira pão. Se você amolecer, ele também vira alimento. Então, de todo jeito, aquele que é de Deus vai produzir frutos bons. E aquele que não é, não vai produzir. Pois essa é a razão porque dentro das igrejas, nas casas de orações que temos, né, espalhado pelo mundo,
há pessoas, há escândalos, há coisas erradas e as pessoas dizem, isso não deveria acontecer, olha, isso é uma, nossa, não podia acontecer, não são de Deus. Nem todos são. Jesus fala da parábola da semente sobre 4 tipos de sementes, né? Aliás, um tipo só de semente, 4 tipos de terra. O coração à beira do caminho, o coração no terreno pedregoso, ou seja, o coração cheio de pedras, cheio de durezas. Então, o coração à beira do caminho, a semente não afunda, o caminho é muito duro, então a semente não entra na terra, ela vai no coração daquela pessoa, ela pode estar dentro da igreja, ela pode estar ouvindo a palavra todos os dias, mas a palavra não entra dentro dela, é como se fosse uma pena de pato impermeabilizada. A água bate e passa, e ele então ele não absorve a semente da vida para dentro dele, é o coração beira de caminho. Depois o próximo é o coração cheio de pedras, ele tem algumas durezas, não tem flexibilidade, então ele quer que a salvação e a semente cai, ela até entra, mas ela não entra profundamente. Aquela semente frutifica rapidamente, você vê a ascensão daquela pessoa, parece ser meteórica, mas é falsa. Quando vem o sol da provação, quando vem o tempo da provação, aquela planta que nasceu, produto daquela semente, ela se murcha e seca. E tem um coração que a terra é boa, a semente afunda, mas junto com esta semente tem outros tipos de sementes, são ervas daninhas. É a contaminação com as coisas deste mundo. Então aquele coração ele está tão envolvido com as coisas desta vida, ele está tão envolvido com as situações deste tempo, né? Que a semente do evangelho até nasce dentro dele, brota e nasce, mas quando ela vai crescer para frutificar, então as ervas daninhas, as ocupações do mundo a sufocam. Então, o que são essas ocupações do mundo? Tudo que nós colocamos em primeiro lugar ou junto com Deus. Então, a erva daninha, quando ela nasce junto com a planta, né, a diferença da erva daninha é que ela não tem motivo, razão para frutificar. Ela só nasce por nascer, cresce por crescer. Ela não dá frutos. Então, a única coisa que ela faz, a erva daninha, é crescer junto com a planta. E a planta, é claro, ela tem os seus estágios, né? E ela então vai demorar mais do que a erva daninha para crescer. E então, o que eu quero dizer com isso? As ocupações desta vida, a atenção que nós damos às coisas desta vida, ela não pode, de maneira nenhuma, sufocar a palavra de Deus que está em nosso coração. Se isso acontecer, então é um coração contaminado pelas coisas deste mundo. Quando o coração está contaminado pelas coisas deste mundo, então essa semente também não vai produzir frutos. E a última semente que Jesus fala é a semente boa terra, coração boa terra. A semente cai, aprofunda, e aí dentro desta semente boa terra tem Jesus cita ainda 4 tipos de pessoas. Então, a semente cai no coração boa terra e produz 30, 40, 60 e até 100 por um. Então, tem 4 tipos de produção o coração boa terra, ou os corações boa terra. Que você seja o coração boa terra, que você seja como Barzilai, que pensa até em abençoar aquela pessoa que, segundo o tempo daquele tempo, quem ia se importar com o servo? Quem ia se importar com o futuro de um servo? Barzilai era um homem
amigo de Davi, né, que se importava tanto com o rei, com Davi, quanto com o servo. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo, ainda falando sobre Davi, o homem segundo o coração de Deus. Amém.